fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que é o que a gente vai falar hoje, bondade, que é o que nós vamos falar hoje, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Que o Senhor abençoe essa palavra em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Deu para pegar o negócio aí para colocar no telão? Deu? Lá do Canva? Deu? Joia. Eu tinha um pronto lá, amarelo. Foi esse? Obrigado, a equipe de mídia é fera. Irmãos, nós estamos exatamente, ouça com atenção, eu quero que o Senhor dê uma graça de ensino aqui, porque é muito importante. A gente teve uma reunião com a intercessão, que foi muito importante. Lá a gente falou sobre uma fase de oração que a gente quer entrar, sobre os dons. Lá estou eu me escondendo. É uma fase que a gente quer entrar sobre os dons. Só que o Vitor falou algo aqui no domingo passado que foi extremamente importante. Antes de Deus derramar ou manifestar os dons, Ele sempre trabalha com o fruto. Por quê? Porque os dons, Ele é dado a nós para nos capacitar para o trabalho. Mas o fruto, Ele foi dado por Deus, por meio do seu Espírito, para nos transformar. Amém? E a gente precisa disso, todos os dias. Irmãos, eu gostei aqui da fala do Rodrigo, quando ele falou sobre o carro que ele ganhou e talvez a possível dificuldade que ele teria de entregar esse carro se Deus pedisse. A verdade é que os testes dos últimos tempos, eles serão exatamente para abalar o que é abalável. E nós precisamos entender, irmãos, que nós somos totalmente carentes da graça, do amor, da bondade do Senhor. Se o Senhor não nos convencer, irmãos, nós somos destruídos em um piscar de olhos. O sistema que opera neste mundo, ele está se proliferando com muita velocidade. Eu já confessei o meu pecado aqui. Eu tenho TikTok. Me julguem. Mas para que eu tenho, irmãos? Eu vejo lá uma coisinha ou outra. Agora, eu já mencionei isso e é assim, inválido ficar repetindo, mas eu repito, irmãos, no TikTok, dioturnamente, tem pessoas ensinando as pessoas a entrarem no ocultismo, no espiritismo, tem macumba ao vivo. Literalmente. Perdeu-se todo o escrúpulo. E tem macumbeiro, irmãos, até que está trabalhando. Desculpa, irmãos, eu vou falar aqui, não se ofenda, por favor. Coloque amor, eu vou falar igual o Robinho. O Robinho está vindo por aí. Esse mês agora o Robinho chega aí para passar umas férias. Coloque amor nas minhas palavras. Mas tem até satanista falando mal dos filmes, falou mal da Barbie. Satanista. Então assim, hoje existe uma exposição generalizada de tudo aquilo que outrora era oculto, de tudo aquilo que outrora era escondido, era um underworld, eu não estou conseguindo lembrar essa palavra underworld, era um submundo, que você não tinha acesso. As pessoas tinham vergonha de dizer, por exemplo, que faziam parte de religiões de baixo espiritismo. Elas não falavam antes. Hoje isso é dito, propagado e ensinado abertamente. Lembra? As densas trevas, elas já estão aí, irmãos, sobre nós. E nós precisamos entender. E o que isso quer dizer? Ouça com muita atenção. Isso não quer dizer que essas pessoas, elas precisam ser destratadas por nós.
sei nem porque a gente está entrando nesse veio aqui. Eu estou bem quietinho, já faz uns 4, 5 meses que eu estou bem quietinho. Mas eu fui buscar minha filha lá no complexo esportivo. E lá tem o irmão do pastor Rafael Vailan, que é professor da minha filha. E ele me conhece. Quando ele me viu de longe, ele: pastor, chamou todos os pais, todos os alunos. O pastor João está aqui, eu nunca vejo ele aqui. Eu não vou perder a oportunidade. Pastor, você vai dar uma palavra para nós aqui, vai orar. Aquele monte de criança, aquela coisa linda. E aí tinha uma amiguinha da minha filha que treina lá, que eu tinha perguntado para ela sobre a presença das crianças, né, que estavam professando a fé no ocultismo, do candomblé, na macumba, na umbanda e tal. E aí tinha uma pessoa dessa lá na quadra: na minha sala não tem ninguém, pai, mas na sala da amiga tal tem, e etc. E quando eu cheguei lá, a minha filha: é essa. Eu falei: joia. Aí o que aconteceu? Ela: não, minha amiga falou para mim não abraçar ela. Está casado, está vendo aqui o que eu vou falar? Para mim não abraçar ela, porque é ela que tem os guias e tal. Eu falei: não, você tem que abraçar ela. Você pode abraçar ela, não tem problema. Abraça ela, filha. O que está em você é grande. Você vai passar para ela. E aí ela abraçou ela e tal, e a gente pregou lá. O Caio fez a gente pregar, eu estava quietinho, preguei para aqueles pais e tal, filipenses. Aí depois a gente saiu dali. Por quê? Porque nós somos a luz, irmãos. Trevas não existem cientificamente. O que é trevas? O que é treva? Até a ciência está pregando para nós. Trevas é a ausência de luz. Amém? E se o mundo está vindo dessas trevas, sobre nós vem raiando uma forte luz. Nós, irmãos, ouça, nós, a igreja, somente por sermos igreja, nós seremos uma resposta para o mundo. Eu vou pregar, mas eu tenho que falar isso de novo. Nós seremos uma resposta para o mundo. É isso, só por você ser igreja. Amém? Você vai conseguir vencer as suas dificuldades e viver isso. E benignidade e bondade, como o 7 do caráter de Cristo Jesus, ela demarca, ela é um demarcador exatamente central de todos os 9 aspectos do fruto do Espírito. Ouça com atenção aqui, eu não estou preocupado, porque a gente também tem uma coisa que vai ser desmascarada, você vai ver. A gente está acostumado com aqueles cultos que, se não houver uma dramatização, gritar, pular, não foi um culto bom. E nesse tempo, que é um tempo do Senhor dos Exércitos, você vai ver que o entendimento é muito maior do que a manifestação de oba-oba, porque um soldado, um capitão, um cabo, um tenente, ele precisa muito mais entender o que ele tem que fazer, do que a fanfarra que ele tem que fazer. Ele treina muito mais do que ele age. Quando você vai para uma guerra, você treina inúmeras vezes, para depois agir. Então, é importante, benignidade e bondade são as pilastras centrais do caráter de Cristo Jesus. Na verdade, esses 2 aspectos do fruto do Espírito, em sua etimologia, em seu significado, são os 2 aspectos que mais revelam a pureza do caráter de nosso Deus. A benignidade e a bondade. Quer ver? Abre para mim em Colossenses capítulo 13. Perdão, não tem 13, é 3. Abre aí, irmãos, por favor, Colossenses 3. A partir do versículo 12.
para sempre. Tu és bom. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 12, a partir do 12 diz assim: revestivos, pois, como eleitos do Senhor, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses está falando da bondade e da benignidade, porque é a expressão mais pura do caráter do nosso Deus. E aqui, irmãos, essas coisas elas mexem conosco. Por quê? Porque infelizmente, durante a jornada, algumas coisas que ficaram meramente como uma doutrina humana, geraram na igreja, geraram no corpo de Cristo, a síndrome de Jonas. E não é a fuga, mas é quando Deus disse para Jonas: olha, você vai lá em Nínive, e os ninivitas são igual carne de cobra, se jogar no mato, o mato devolve. Sabe por que Jonas não quis ir? Ele diz assim: eu sei que o Senhor é bom, e o Senhor vai perdoar eles, e eu não sou bom, e eu não vou gostar que o Senhor perdoe aqueles caras. Então Jonas ficou mal, porque ele sabia que Deus iria perdoar todo um povo, e ele não iria suportar a manifestação da benignidade e da bondade de Deus para um povo. E quando ele chega lá em Nínive, Mari, e ele vê tudo aquilo, Robério, ele fica mal. Está vendo? O Senhor perdoou, o Senhor amou, o Senhor exerceu bondade. Eles não... A gente perde a essência do caráter de Cristo por intermédio de doutrinas humanas, e nós perdemos aquilo que é a estrutura de todo um caráter, que é a bondade. Deus, por essência, é bom. Até os filmes e os clichês evangélicos contam isso. Deus é bom. Aí o outro fala: em todo tempo Deus é bom. Imagine vocês, se Deus tratasse vocês como vocês tratam as questões alheias. Se coloque neste lugar, por favor. Não seria um Deus bom para servir se Deus tratasse a gente como nós tratamos com o nosso caráter as questões alheias. E a benignidade e a bondade é a forma mais pura do caráter do nosso Deus para lidar com inúmeras circunstâncias. A Bíblia é repleta, de Gênesis a Apocalipse, a manifestação da bondade de Deus. Israel é o maior símbolo, ou a maior testificação do caráter de Deus manifesto em bondade e fidelidade. Porque a Bíblia conta que Israel inúmeras vezes fugiu de Deus. E a Bíblia diz, por intermédio do profeta Jeremias, Aldino, que com laços de benignidade Deus os atrai novamente. A Bíblia é repleta disso. Então nós precisamos entender que a estrutura central, e esses dois aspectos, eles são o centro dos 9 aspectos do caráter de Cristo Jesus, é benignidade e bondade. E esses dois aspectos, eles trabalham de forma interdependente, ou de forma
a trabalharem onde um é acionado para que o outro seja manifestado. É como se fosse o pistão do carro. Quando o pistão, gera explosão, gera combustão, o carro move. A benignidade e a bondade é exatamente isso. Então aqui fica algo muito bom para vocês aqui, crentes. Nós precisamos, até mesmo para reconhecer as pessoas nos últimos dias. Ninguém pode ser benigno sem exercer bondade. E ninguém vai exercer bondade na sua vida constante se não for benigno. Porque um trabalha para o outro. E aqui a gente atira um monte de coisa. Quando a gente vê alguém muito maligno, porque o que não é benigno é maligno, você já sabe que falta a estrutura do caráter do Espírito de Deus naquela vida. A benignidade, ela aciona a bondade. E ambos trabalham de forma interdependente. Gerou combustão, uma coisa se move. A bondade jamais será manifesta de forma constante, por muito tempo, sem que haja benignidade. E a benignidade jamais existirá sem que o fruto dela seja a bondade. Uma coisa vai trabalhar em favor da outra. Todo benigno vai exercer bondade. E todo aquele que exerce bondade é porque de alguma forma tem o caráter da benignidade em tua vida. Agora, preste atenção para que a gente flua nesse ensino. A benignidade é um aspecto invisível. Você não consegue enxergar a benignidade. Por quê? A benignidade é o pistão, dando combustão. A bondade é a manifestação da benignidade. Então uma pessoa benigna vai agir com bondade. A benignidade trabalha dentro, a bondade ela é manifesta por fora. A benignidade ela trabalha por dentro, já a bondade ela vai ser vista por fora. E isso é algo bom para nós entendermos. E nós precisamos buscar isso, irmãos, na nossa vida. Se algum momento, ouça, se algum momento você perceber que você está ausente disso, ore ao Senhor para que Deus faça florescer no teu coração esses aspectos do fruto do Espírito, que é benignidade e bondade. Isso vai fortalecer a sua vida. Vai por mim. Ninguém perde por ser benigno e por exercer bondade. Ninguém perde, irmãos. Até quando você é passado para trás. Já parou no semáforo? E alguém vai e pede algo para você, para fazer para um fim, e faz outro fim. Você não foi enganado. Quem se enganou foi aquela pessoa. Quando você exerce a bondade, você não enganou a você. Pelo contrário, você nutriu o caráter de Deus em sua vida. A palavra benignidade é cherstotes no grego, né? Ela nos faz lembrar da natureza plena de Cristo Jesus, o modelo da benignidade, o modelo de um caráter que exerceu todos os frutos do Espírito. E elas são, isso torna algo muito real na vida de Cristo, porque a benignidade ela tem por sua descrição, ou por sua tradução, um dos seus aspectos é a pureza. Sabe o que vai trazer pureza para a nossa vida? É se nós buscarmos a benignidade. A gente passa a ser mais puro, a gente passa a ser mais inocente, não ingênuo, é diferente. Você passa a resgatar dentro de você aquela inocência, aquela pureza, que os dias vão roubando, que os anos vão tragando. Você vai perdendo aquela malícia que inclina para a carne, aquela malícia, o cara, eu tenho um feeling da vida. É melhor às vezes não ter,
e ter a benignidade do que você ter o feeling da vida e acabar se inclinando para um lugar que vai te gerar morte. Então a benignidade, ela expressa o caráter de Cristo Jesus, que tem a sua virtude na pureza, que tem a sua virtude num caráter inocente, o cordeiro mudo de Deus, que não tinha culpa, mas que por nós levou a culpa. E qual é o fundamento da benignidade? O fundamento da benignidade é o amor, essa virtude que se origina na pureza, na bondade, e que não intenta o mal. Aqui está uma testificação de que alguém é benigno, de que alguém tem bondade, quando você não vê essa pessoa arquitetando o mal contra o outro, quando você não vê essa pessoa produzindo aspectos que têm maldade contra o próximo, ou contra alguém. Da mesma forma que o Vitor falou dos pacificadores, onde as pessoas param ali, falou até de Truller, o presidente lá, não foi? Americano, não foi você não, Vitor? Ou foi? Que disse todo problema acaba aqui. Foi você? Não foi não? Então eu estou aqui, eu acho que eu li em algum lugar, confundi o HD. Mas tinha um presidente norte-americano que ele tinha uma plaquinha na mesa dele, Vanessa. E qual era a plaquinha? A plaquinha que estava na mesa desse presidente dizia assim: todos os problemas encerram aqui. Ou seja, daqui em diante ele não passa, daqui em diante ele não tem mais vida. Por quê? Porque alguém decidiu assumir a responsabilidade e não permitir que um problema que é ruim, né? O problema é bom. O problema pode ter um fim, exercer algo bom no nosso caráter, mas todo problema é ruim. Quem gosta de problema aí? Se gostar, eu já deixo um pouco com você. Todo problema é ruim. Então a benignidade e a bondade, elas vão fazer com que as coisas que são ruins se encerram em você mesmo. Elas não vão ter nutrição, elas não vão ter adubo para continuar quando chegam em você. Você pode testar esse caráter, esse aspecto do caráter de Cristo, se você é alguém que prolifera problemas, que multiplica problema, ou que só aponta. Já viu aquelas pessoas, irmão? Tem uns caras que eu já dei uns cortes. O cara, ele coloca aquelas palavrinhas assim, solta no ar, que faz você pensar, cara, acho que isso vai se tornar um problema. Não, cara. Eu ouvi, está aqui o Pachecão aí, eu ouvi uma vez do pastor Moisés, ele disse assim: não aponte um problema se você não tiver uma solução. Porque você pode falar, o pastor João está gordo, mas se você não fizer nada para ajudar ele, você só está apontando um problema. O cabelo do Marquinhos ficou grisalho, e é um tchan, né, irmãos? As cãs. Mas se você acha que isso é um problema, e você não tiver nada para suportar esse problema, então você não está sendo benigno, não existe benignidade em você. Então a gente precisa, irmãos, trazer esse aspecto do fruto para as nossas vidas. Para quê? Para que a gente tenha soluções. Pastor, eu estou passando por isso. Sabe o que é que as pessoas procuram muitos líderes? Porque de alguma forma, principalmente os benignos, elas sabem que ali vai surgir algum tipo de resposta, que vai trazer resolução. A benignidade ajuda você a trazer resolução. É igual aqueles projetos sociais da internet, aquelas pesquisas sociais, um milionário que pede algo na rua, para ver quem é generoso, quem é bom. Ele não precisa de nada, ele só está vendo se existe bondade em alguns corações, e quando existe, ele faz algo. Esses dias eu vi um que deu uma Hilux. Quem está orando por Hilux aí, ó. Ele pediu uma passagem de ônibus, Jean, para voltar para casa, e não era barato, salvo engano era R$12.
Ele pediu 12 reais para alguém e ninguém dava. Ele chegou e viu um imigrante do Haiti, está tendo bastante imigrantes do Haiti agora no Brasil. E esse imigrante do Haiti tinha acabado de terminar a sua jornada de trabalho. O cara estava branquinho, ele era pintor, estava lixando a parede, aquelas paredes de emmaçada. Ele estava branquinho, ele estava se batendo assim na frente do trabalho, se debatendo. Aí ele pediu, olha, eu precisava de 12 reais para mim pagar a passagem. O cara não tinha, sabe quanto que ele tinha? 50. Ele tirou 50 reais, o imigrante, e colocou na mão daquele cara. E o cara não acreditou. Cara, você vai me dar 50 reais? Aí ele começa a chorar, ele falou assim, olha, eu cheguei aqui no Brasil um dia, e eu precisei de uma passagem de ônibus, e eu não tinha como chegar na casa das pessoas que iam me hospedar. Eu sei que você está vivendo. O cara olhou para ele, como assim? Sério, mas não vai te fazer falta? Ele, fazer falta vai, meu senhor, mas eu tenho trabalho amanhã, eu vou voltar a ganhar. Aí o cara levou ele, irmãos, uma Hilux vermelha. Eu não gosto de carro vermelho, né? Mas ele ganhou uma Hilux vermelha zero. Cara milionário. Isso eu estou fazendo um experimento social, e eu queria ver quem poderia me abençoar. E eu estou aqui, ó, puxou aquele documento, né? Aquele documento que assina para passar o carro. Hoje é até digital já, salvo engano, né? Mas ele puxou, não sei se ele tinha comprado antes. Ele puxou aquele documento, preste atenção, irmãos, no culto. Ele puxou aquele documento, passou para o rapaz, deu a chave. A Hilux já era com sensor de porta, então era pelo menos 2020, 2021. Aquele cara entrou chorando. Ele que ia pegar o ônibus para ir para casa, foi embora de Hilux, porque proveu condução para alguém. Irmãos, o caráter de Cristo, ele precisa ser aflorado em nós. E essa virtude, ela precisa aflorar ao ponto de que as pessoas consigam ver isso em nós. Ouça, hoje em dia as pessoas estão procurando perfeição, Cristo está buscando os seus frutos. Vou repetir. O homem está buscando perfeição, Cristo está buscando colher fruto. Porque o parâmetro de Cristo não é o seu nem o meu. Ele tem um parâmetro próprio. E sabe como que a gente consegue colocar em prática, ou como que a gente consegue desenvolver essa virtude? Porque é importante a gente falar. Eu gostei muito das pregações aqui domingo passado, que deram sequências às duas primeiras mensagens. Mas hoje eu vim com o intuito de ser pragmático. Como que a gente desenvolve isso? Porque tem que ser uma pergunta, não pode deixar uma ponta solta no ar. E eu fui para a Bíblia. E a Bíblia mostra que a benignidade, ela é desenvolvida, e ela é associada quando o evangelista Mateus, antigamente conhecido como Levi, ele fala sobre o jugo de Jesus. Porque a benignidade, ela é forjada quando a gente serve. Então Mateus 11:30 diz assim: aprendei de mim. 28, 29, né? 30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a mesma palavra, benignidade é a mesma palavra para descrever o jugo de Cristo. Não o jugo de uma forma geral, de uma forma solta, mas o jugo de Cristo. E por que é a mesma forma? Ouça com muita atenção, para a gente ir para meios conclusivos aqui. Porque o jugo de Cristo aqui é o desenvolvimento, ouça, o jugo de Cristo aqui é o desenvolvimento de uma vida disciplinada, através da obediência, submissão, serviço e cooperação. É uma relação saudável, gentil, cortês, agradável, porquanto o compromisso é por amor e não por força. Olha que interessante quando Jesus fala sobre o jugo. Ele fala que é uma relação saudável, gentil, cortês com essas questões. Por quê? Porque o jugo aqui não é por força, é por amor.
Então a benignidade, ela é desenvolvida quando alguém serve por amor e não serve por força. Você já viu alguém fazendo algo porque tem que fazer? Os patrões aí que o diga. Eu preciso que você limpe isso. Ou os gerentes, né? Eu preciso que você faça aquilo. Aí a pessoa tem que fazer, porque ela está de olho no prolabore. Ela está de olho naquilo que ela vai ganhar. Ela vai fazer porque ela espera uma recompensa, ou ela está forçada a fazer. E você já viu alguém que faz algo por amor? É totalmente diferente. Existe ali uma disponibilidade, existe ali um compromisso por aquilo que está sendo feito, independente de se houver ali algum tipo de reconhecimento ou não. Quando existe a benignidade que está ligada ao jugo de Cristo, ou seja, que serve por amor, que obedece, que tem o compromisso do serviço por amor, essa benignidade, ela vai sendo nutrida, ela vai sendo trabalhada. Você vai fazer aquilo porque você quer, irmãos, não é porque ninguém está mandando. E aqui, ouça com atenção, igreja, e aqui está o maior marco das pessoas que se desviam, que não suportam o evangelho. Essas pessoas se desviam porque o relacionamento delas com Deus não era por amor. Porque quando você serve por amor, pode ser sábado ensolarado, irmãos, você está com a sua Bíblia aberta, você fala: uau, que Deus maravilhoso. Salmo 27 abriu aqui, ó, sozinho. Sabe aquela vez que a gente pede assim? Diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, a força da minha vida, de quem eu terei medo? Você lê isso aqui num dia ensolarado por amor, irmãos, você fica vibrante. Você não está, irmãos, de forma alguma sentindo que isso é peso. Ah, mas a praia, mas isso não, irmãos. Aquele momento é seu e Deus. E você, tudo que você quer, você quer viver aquilo com prazer, com deleite. E a benignidade, ouça, ela faz com que o jugo seja suave e que o fardo seja leve. Eu não vou nem falar de ministério aqui, por mais que eu vou treinar alguns irmãos, estamos treinando irmãos para o ministério. Irmão, o ministério é uma bênção. Se você não tiver esse aspecto do fruto do Espírito, você não prossegue. Porque você precisa fazer com amor, irmãos. Você precisa fazer com amor. E o destaque está, não, ouça, nas habilidades. O destaque não está no quanto que nós sabemos. Porque até hoje, quando eu vou, irmãos, ouça, já faz 10 anos que eu frequento o Mevan. E todas as vezes que eu vou em Itajaí, lá no Vassourão, São Vicente, o bairro, que eu olho aquilo, que eu olho a forma que eles servem, que eu olho as incapacidades que tinham para aquilo acontecer. Um homem que tem 8ª série, mas que decidiu agir com benignidade. Irmãos, pastor Luiz Hermínio, quando ele era da parte obscura do crime, irmãos, até hoje, aquelas pessoas que não conseguiram sair como ele saiu, ele ajuda, são amigos do cara. Quantas vezes eu já vi gente que ainda está no submundo, chegando perto dele: e aí, Mínio? Ele: rapaz, você tem que vir para Jesus, cara. Eu falei: rapaz, eu estou apertado, estou precisando de uma grana aí. O cara que traficava droga com ele. O cara continua no mundão, mas quem tem dinheiro hoje é ele. E ele ajuda: não, vai lá, compra um negócio para sua família. Porque não casa o desenvolvimento que aconteceu ali. Só o amor fez aquilo acontecer. E às vezes nós estamos pautados em tantas muletas, ou em tantos amuletos, achando que é isso que vai. Não é, irmãos. O que faz as coisas irem para frente é o amor. Se você servir com amor, as pessoas vão ver o seu olhar radiante.
Tá chovendo. Quem preparou a mesa hoje? Então tá, não, vamos lá. Ontem eu vim deixar aqui minhas filhas. Eu fiquei super. Vou abrir um parênteses aqui. Eu cheguei aqui 6 horas, irmão, do tal do telecrente. Tava chovendo gatos e cachorros, como diz o americano, cats and dogs. Uma chuva danada. Eu cheguei, as minhas 3 meninas, abri o portão, entrei, dei a chave para elas desembarcaram do automóvel, abriram tudo. Aí vou sair, elas fecharam o portão grande. Eu fiquei andando devagarzinho naquela rua ali, pensando comigo, Fabrício. Cara, elas estão sozinhas, elas vão ficar uns 40 minutos sozinhas ali. Tá tudo fechado. E eu fiquei pensando, cara, bem devagarzinho. Olha o treinamento que essas meninas estão tendo. Elas não estavam aqui debaixo da chuva por causa de obrigação, irmãos. Era amor. Eu vi, eu percebi no olhar. Imagine você fazendo a mesma coisa, seja na obra, ou seja em qualquer aspecto da sua vida. Olha o treinamento que isso não é. Agora me desculpe, irmãos, eu sei que tem gente que não gosta quando o pastor fala isso da sua própria família, né? A família boa tem que ser só a sua, né? Mas irmãos, elas foram treinadas assim. Elas viram isso acontecer, para que elas pudessem, elas não reclamaram, não falaram que estava com medo, não falaram nada. Hoje nós vamos dar folga aqui para Bianca e a equipe dela, que é muito ela, né? Nós não vamos dar as bexigas hoje de manhã, vamos dar só à noite. Mas chega uma hora, ouça, chega uma hora que cai a ficha, Juliana, quando o filho vê você acordando cedo para fazer algumas coisas concernentes ao reino de Deus. E isso é benignidade, aceitar o jugo de Cristo, o fardo de Cristo, por amor, não por obrigação. Agora o fundamento da bondade, para nós encerrarmos, o termo bondade é agtos, não sei o que é, agtosine, alguma coisa assim. Esse termo só é encontrado na Bíblia 4 vezes. E é encontrado em Romanos capítulo 15, versículo 14, Gálatas 5:22, Efésios 5:9, 2 Tessalonicenses 1:11. E se nós formos olhar isso daqui, se a gente for contrastar aqui as práticas, né? A gente vai ver que é algo bem interessante. Em Romanos capítulo 15, o que Paulo faz, ele fala a ministros. E o que ele fala a ministros? Olha aqui, olha o que ele faz aqui. Ele fala a ministros que eles deveriam servir. E o serviço, a bondade aqui para ministros, que significa diáconos, né, que é basicamente aqueles que servem, é diferente do que o mundo entende como termo. Bondade não é você ser melhor. Eu meio que engaguejei aqui, mas valeu, ó. Em Romanos capítulo 15, Paulo atrela o termo bondade a ministros, que significa diáconos, que significa aqueles que servem, servos. E quando ele coloca aqui, bondade não é você ser melhor. Ah, eu sou bom. Isso é vaidade. Bondade é você servir melhor. Bondade é você servir melhor. Agora eu vou acelerar aqui. Eu sei, o Rodrigo já falou, não faz isso, pastor. Da mesma forma que eu disse que bondade não é você dizer que é bom, porque bom é o Pai que concluiu a sua obra e descansou. Nós ainda estamos sendo aperfeiçoados, para um dia entrarmos no descanso eterno de Deus. Não vamos precisar mais trabalhar no CrossFit, não vamos precisar trabalhar em lugar nenhum mais, porque completaremos a obra, entregaremos ao Pai os nossos feitos, e ouviremos dele: vinde,
amados de meu Pai, fostes fiéis no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. Agora preste atenção, por favor, essa parte vai ser legal para vocês ouvirem. Ser bom não é ser bobo. Se você notou a outra, você tinha que anotar essa. Ser bom não é ser bobo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Isso está meio aleatório. Nós vamos para a vida de Jesus, eu vou provar para você. Ser bom não é ser bobo. Jesus, o modelo de benignidade, de manifestação de bondade, ele conseguiu ter o tempero perfeito para que esse aspecto fosse manifesto constantemente, sem que jamais ele fosse enganado ou se tornasse bobo. Houve pessoas, só vou falar de Jesus agora, exercendo bondade. Houve pessoas, Jean, que chegaram para Jesus com uma necessidade e foram supridas imediatamente. Mateus 8:5 fala que o centurião mudou até a jornada de Jesus, e eu falo sobre isso aqui. Jesus disse: eu irei, eu vou curar o seu servo. Imediatamente Jesus serviu. Outros, quando chegaram para Jesus com as suas necessidades, foram supridas uma vez, ouça, 2 vezes, e na terceira, quando chegaram com a mesma necessidade, Jesus olha para eles e fala assim: espera aí, vocês só querem o pão perecível? Eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz assim: vocês acham que foi Moisés que deu para vocês o maná? E sabe o que significa maná na Bíblia? Quem sabe? Maná significa isso aqui, Sandro, ó. O que é isto? O que é isto? Esse é o significado de maná. O que é isto? Era algo que não tinha uma definição própria. E Jesus em João 6 revela o que era o maná, porque desde o deserto Deus quis apresentar o Cristo, e Ele diz: eu sou o maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês comeram algo perecível, e eu quero dar para vocês algo que não perece. Então foram uma vez, foram 2 vezes, e quando foram buscar novamente aquilo que é perecível, e esse é o tempo que Jesus está fazendo isso. Tem crente que vai para Jesus só pelo pão perecível, e Jesus está dizendo assim: eu quero te manifestar na sua vida como Cristo. Então Jesus é bom, mas chega um momento que ele diz assim: nananica não, vocês vão ter que tomar uma decisão. Ou vocês comem agora do Cristo, ou vocês vão ter que se fartar do maná para o resto da sua vida. João capítulo 6 fala isso. Agora ouça com muita atenção, para a gente ir finalizando. Em outras situações, Jesus coloca pessoas num processo para extrair delas o que verdadeiramente estava em seu coração. Essa é a parte mais difícil, irmãos. Quando Jesus nos coloca em processos para ver o que está no nosso coração. Ou quando Jesus diz assim: eu estou testando corações. A mulher cirofenícia: me dá um pedaço de pão, Senhor. Me dá um pedaço de pão. Jesus foi super educado. Se ele fosse pastor, ia ser excluído da comunidade naquele dia. Ele disse assim: eu não posso tirar pão da boca dos filhos para dar para cachorro, para dar para o cachorrinho. Aquilo ali não era um não. Oh meu Deus, o que o senhor está falando aqui? Tem formas que Jesus age com a gente que não é não. Tem coisas que Deus fala com a gente que não significa não. Sabe o que Ele está querendo? Ele está querendo ver aonde você está disposto a ir conquistar no teu coração. E a mulher olhou para ele assim, se batizou com humildade e falou: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para ela e falou: uau! Como não dá para essa mulher?
Tem momentos da nossa vida, Sara, que o que Deus quer é testar onde está o nosso coração. Estava feliz, cantarolando quando tudo está bem. Como é que você está agora? Tem coisas no processo de Jesus, de bondade, que não é bondade à la vontade, é bondade que prova o nosso coração. Eu quero ver aonde está o coração desse rapaz, o coração dessa moça, porque quando eu estava manifestando, a cantoria não encerrava. Agora eu estou vendo essa casa um pouco quietinha, o que está acontecendo? E aí Jesus só está provando, para ver até onde a gente continua adorando, quando não tem pão. Ele quer ver se a gente fala para Ele de novo, em todo tempo Tu és bom. Tem momento que a bondade de Deus vai ser manifesta por meio dos processos. O mesmo Deus que dá imediato, é o Deus que dá duas vezes, depois fala, peraí, vocês estão atrás do que é errado. É o mesmo Deus que fala assim, não, e fala de forma ríspida. Lembra da manifestação do Senhor dos Exércitos? Como Pai de amor. Você já viu o pai falando para filho, irmãos? O filho tem que entender o português claro, mas o pai fala que menininha, minha mamãe, que coisa linda. A gente fala, a gente muda o vocabulário. Tem vezes que Deus fala conosco assim, mas quando chega a manifestação do Senhor dos Exércitos fica-te de pé, põe-te de pé que eu falarei contigo. Chega de mimimi, engole o choro, rapaz. Eu quero falar com você. E foi mais ou menos essa manifestação com a Sírio-Fenícia. Uma voz ríspida, algo deselegante. Mas ela foi e desceu, irmãos. Irmãos, deixa eu falar para vocês algo. Por favor. Eu vou finalizar. Eu vou falar para vocês algo. Existem transições que ocorrem na nossa vida. E eu aprendi isso do meu pastor. Quando Deus está se manifestando. Porque no deserto, ou nas primeiras multiplicações de pão, Deus não estava vendo corações, Deus estava vendo ali o propósito em suprir a todos. Nessa manifestação é onde o povo devia transicionar, Vanessa. É onde eles deviam reconhecer o Cristo e não o pão. Porque quando a gente não transiciona, ouça com muita atenção, que eu vou encerrar aqui. Quando a gente não transiciona, quando Deus está se manifestando, quando Ele se manifesta com tudo aquilo que Ele é. Ele não está se escondendo. A gente vai ter que transicionar na dor. E a dor, ela é passiva de transição? É, mas é diferente do que a manifestação. E tem algumas dores, ouça com muita atenção, que tem um rio de Deus fluindo nessas falas aqui finais. E muitas vezes, tem muita gente vivendo dores repetitivas, porque não entenderam que aquela dor era para você transicionar. Para você mudar a mentalidade. Tem jovens que estão sofrendo por aceitação. E Deus deu para você uma ferida na alma, para você transicionar e olhar para Ele e dizer assim: Senhor, Tu és o meu bem maior. Eu sempre uso o exemplo do Wagner quando eu vou falar com jovens. A gente falou com 5 ou 6 meninos essa semana e eles perguntaram sobre casamento, sobre namoro. Eu e a pastora falando.
Irmãos, a gente sofre, bate cabeça, e quando a gente decide esperar em Deus, Deus ele vem e fala: ó, tá aqui meu filho. Tem dores que Deus promove para que a gente possa transicionar. Se a mulher cirofenícia, ouça, eu vou finalizar aqui, e eu pulei de novo, você me perdoa, Rodrigo, eu vou melhorar, eu também sou pecador. Se a mulher cirofenícia tivesse se enchido de orgulho, ela não teria comido do pão. Quem é esse judeu para me chamar de cachorra? Mas quando ela olhou, ouça, para o Cristo, mesmo sentindo dor, ela falou: Senhor, eu vou me humilhar. O Senhor está me ferindo para que eu possa descer da tua mesa, e eu como até as migalhas, Jesus. Da mesa de Jesus a gente come até as migalhas, irmãos. E se Deus usar isso para nos fazer mais humildes, menos vaidosos, coma e se farte. Coma e se farte. Não tenha medo. Ah, mas porque a família do fulano, esquece. Se você se humilhar, irmãos. Ah, mas você viu o filho de Beltrano, a filha? Esquece, se humilha. Fala: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que está comigo quando meu filho não está bem, da mesma forma que o Senhor estava quando ele nasceu naquele hospital. E se o Senhor está permitindo que isso aconteça, eu me humilho e eu como do que o Senhor tem para me oferecer. Porque ser bom não é ser bobo, Jesus sabe nos tratar. Feche os seus olhos, irmãos, por favor.